Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de arte. É, isso mesmo, hoje eu estou invadindo o espaço aqui, controlando aí para mostrar que matemática mais ou menos. Hoje vai ser sobre aula de arte mesmo, nós vamos falar sobre um pouquinho de música. E quem vai ministrar essa aula hoje, eu só tô aqui para ver a interação no chat aí de vocês. Vou já até pedir pro diretor, já pode até abrir o chat aí para todo mundo participar. Professora Fernanda. Bom dia, professor. Bom dia, turma. Tava com saudade, 2 semanas sem a gente se ver. E agora a gente está voltando com recuperação. A gente vai falar sobre música. Novamente, nós já tínhamos conversado sobre isso no primeiro bimestre. E aí, turma, eu resolvi fazer uma coisa diferente. Eu resolvi trazer alguns convidados diferentes de vez em quando. Aí o pessoal pergunta, você brigou com a professora Márcia? Não, não briguei. Eu só quis trazer uns convidados diferentes. Dessa vez eu trouxe o professor de matemática para ele sofrer aqui com a gente em arte ou gostar demais. Será que a arte e matemática tem a ver, professor? Tudo interligado. Matemática tem tudo. Os alunos já sabem disso. Matemática aí está envolvida em todas as partes aí, tudo que você pensar tem matemática, e hoje na música, né, tem algumas partes bem específicas, né, que nós vamos ver, que é a questão do timbre, né, que nós temos a relação de matemática também. Legal. Vamos começar com a habilidade, turma. EF08AR20, explorar e analisar elementos constitutivos da música, altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo, por meio de jogos, canções e práticas diversas de composição, criação, execução e apreciação musical. Turma, o chat mudou o formato, mas a minha aula continua com muita interação no chat. Preciso de vocês aí contando aqui para o professor Jonas o que vocês gostam. E eu já vou abrir a aula perguntando, se vocês lembram que a gente já teve essa aula, quais são os elementos constitutivos da música? Eu vou dar 1 minuto, conta para o professor Jonas quais são os elementos constitutivos da música. Retornamos aqui. Olha, assim, vamos ver se eu acredito que muitos estejam certos aqui. Eu acho que só você pode falar se eles estão corretos. Então eu encontrei aqui, por exemplo, a professora Luana colocou o seguinte: timbre, altura, tempo. Acredito que seja muito importante também nessa questão. Professor Leandro colocou altura, timbre, intensidade, duração, ritmo, melodia e harmonia. Eu fiquei até pensando, são os quesitos da escola de samba, né? O professor José encontrou aqui, ó, ritmo, timbre, pulsação. Gostei muito dessa questão, né? Professora Claudineia aqui colocou o seguinte: melodias, ritmo, a maioria colocando ritmo, né? Ritmo e timbre, harmonia, duração, tempo também colocando aqui como questão. Eu encontrei uma, não fugiu muito, mas, por exemplo, o professor Júlio colocou todos os parâmetros do som. Legal, professor. Turma, todo mundo tá certo. Os elementos constitutivos da música vocês lembraram, fiquei muito feliz. Hoje a gente vai falar de alguns: timbre, intensidade, altura, densidade e duração. Esses 5 elementos, quando eles combinados, eles formam a música. Tá? E hoje a gente vai ouvir muita coisa. Hoje é ginástica para o ouvido. O ouvido vai para a academia hoje. A gente vai ouvir muita coisa hoje. Então, por exemplo, altura. Por meio da altura, a gente pode distinguir se um som é agudo, bem fininho e alto, ou grave, grosso e baixo. E eu trouxe para vocês um desafio. E aí vocês vão contando aí para o professor Jonas se é ou não é. Eu trouxe 4 sons. E vocês vão me dizer se ele é agudo ou se ele é grave.
Solta o primeiro som, turma. Rapidinho esse, hein? Rapidinho, deu pra saber se é agudo ou grave, o pessoal respondeu ou precisa ouvir de novo? Não precisa nem ouvir de novo aqui, ó. Já começou a subir o grave. Muitos aqui, ó. A professora Sandra colocando o grave aqui. Muitos já. Grave aqui é unanimidade. Ótimo. E era um trovão, podemos ir para o número 2? Trovão ou relâmpago? Era trovão, né? Vamos lá para o número 2. E aí, grave ou agudo? Agudo. A maioria colocando, inclusive, que era a guitarra, né? Colocando agudo. Eu vi não sei se tá certo, ó. Professora Rita, eu gostei. Estridente. Serviria? Ah, não deixa de ser uma forma de falar, né? É, mas a maioria colocando Mas o certo agudo. é agudo ou grave, pra gente identificar, assim, parâmetros do som, agudo ou grave. Mas às vezes eu falo também, que voz estridente, parece uma maritaca. Vamos lá, som número 3. E aí, professor? Agudo também encontrei aqui, como foram os pássaros, né? Agudo. Encontrei, assim, sempre colocando a questão do agudo, por exemplo, a professora Rosana colocando agudo, tá sendo o máximo aqui, a maioria. Beleza. Vamos para o último, turma. Vocês estão indo muito bem, viu? Gostando de ver. Esse é pegadinha. E agora? Esse aí eu não sei se a maioria... Eu vou até falar o outro Fala o que a maioria do está anterior, né? A maioria colocou até o som baixo do agudo do anterior, que era do passarinho. Nesse aqui, colocaram como grave. Colocaram as palmas como grave. Mas eu encontrei, por exemplo, a professora Maria colocando como médio. Mas, por exemplo, a professora Clarice colocando palmas grave. Legal, turma. Médio. Adorei a interação de vocês. Perfeito, turma. Vamos passar para o próximo e tem mais exercícios por aí, hein? Vamos lá. Densidade. Só falando que vocês acertaram, tá, turma? Tudo que o professor estava falando estava certinho, por isso que eu não pus resposta aí, não. Vamos lá. Densidade. A densidade sonora é a qualidade que estabelece um maior ou menor número de sons simultâneos. Quando ouvimos um grande conjunto de timbre simultaneamente, dizemos que a música em questão tem uma grande densidade sonora. A densidade faz-se uma propriedade necessária para classificarmos como mais denso o momento que possui muitos sons simultâneos e menos denso o momento que possui um som ou poucos sons simultâneos. Acho que a gente consegue ver isso talvez numa banda de rock ou num show de música, professor? Acredito que sim. Acredito que muito... Voltando para esse show de rock, né? Você consegue identificar vários desses modelos de som. Eu acho que seria talvez o caminho mais fácil de você mentalmente entender esse som. Cinco artistas numa banda de rock. Primeiro começa só o baterista. Isso mesmo. Aí daqui a pouco entra o guitarrista, baixista, o cantor e mais quem? Guitarrista, cantor, baixista, pode ter teclado, pode acontecer. Tem uma banda, inclusive, que é de rock, que toca com alguns, né, com saxofone, dependendo como for. É verdade, instrumentos diferentes. Eu trouxe para vocês, para a gente ter uma ideia de densidade, dois estilos de música diferentes. Vou passar o primeiro, espero que vocês gostem e vejam se a densidade é longa, é forte ou se ela é fraca. Vamos lá, o primeiro.
Só li aqui uma professora. Eita, coisa boa. Eu gosto também, viu, Pro? E aí? Muitos respondendo como forte aqui. Por exemplo, a professora Marisa colocando forte. Encontrei a professora Alexandra, colocou o seguinte, da percussão, falando que tem muito a ver também a escola de samba. Mas a maioria colocando forte, e eu até achei uma legal aqui, ó. Lucilene, escola de samba, bateria forte e crescente. Olha que legal, né? A definição que eles colocaram aqui. Super, turma, vocês são demais. Vamos pro próximo? Vamos ver o próximo som e vai contando aqui no chat, o chat está aberto, se gosta, se não gosta, se curte o som, o que ele é, crescente ou não. Vamos pro próximo. Esse é um pouquinho diferente, né, professor? O que o pessoal está dizendo aí? Eles colocaram como crescente, eu vi muitos agudos. Eu encontrei, por exemplo, a professora Janete colocando agudo e crescente. Professora Clarice colocando agudo e grave, no caso da orquestra sinfônica, né? Colocando sempre nessa relação. Mas a maioria que encontrei a questão do crescente e a questão do agudo também. Legal. Perfeito, turma. Vamos seguir, tem mais coisa para ouvir aí, hein? Mais ginástica para o ouvido. Duração. A duração é o tempo que o som permanece em nossos ouvidos. Isso pode ser longa ou curta. É a característica que revela o tempo de emissão de um som. Depende do tempo que duram as vibrações do objeto que as produz. Às vezes, turma, a gente fala a definição, é simples, por isso que eu gosto de trazer exemplos. Vamos lá para o primeiro exemplo e vocês me digam se é curto ou longo. E aí, professor, já estão respondendo? Isso aqui colocaram longo. Longo. Colocaram... chovendo longo aqui, ó. Eu encontrei alguns curtos, mas chovendo longo aqui, ó. Clarice, professora Célia também colocando longo. Colocando assim, ó. Eu gostei, professora Alexandre, colocou assim. O tom, né? Todo som depende de uma referência. Gostei da ideia aqui de como... O que você compara ele, né? Gostei da ideia, mas a maioria aqui colocando longo. Legal. Podemos ir pro próximo, turma? Será que é curto ou longo o próximo som? Isso? Só isso. Só? Curto ou longo? Sim. Bateu, já era? Ginástica pro ouvido. Academia. Esse aqui eu encontrei já chovendo como resposta, curto. Curto. Professora Andréia aqui colocando, professora Maria também colocando curto. A professora Vanessa falou que o ouvido dela até doeu. Vamos lá, turma. Próximo som.
Nossa, esse até eu fiquei na dúvida. Curto ou longo? Aqui, E se eu disser o instrumento musical, será que ajuda? Era um berrante. aqui Ou colocaram como longo. longo. Professora Rosaura aqui colocando curto também, eu vi alguns professores. Professora Sandra colocando longo. Então ficou, encontrei médio também, mas a maioria aqui colocando longo. Longo, turma. Longo. Som longo. Mas o importante é participar. Você errou, acertou. O importante é levar o ouvido para a ginástica e a gente vai continuar. Agora a gente vai falar sobre intensidade. A intensidade é a força do som, chamado de sonoridade. É a propriedade do som que permite a gente saber se o som é fraco ou forte. Fraco, baixa intensidade. Forte, alta intensidade. E para a gente descobrir, eu trouxe mais 2 sons. O primeiro som, será que é fraco ou forte? Escuta aí e me conta. Sabe quando você está dando aula, eu acredito que muitos professores entendam isso, né? E passa alguém na rua lá, atrapalhando aquele barulho, ou às vezes você está no telefone, passa aquele carro buzinando alguma coisa, eu me senti agora com esse avião, no meio da aula. Eu passo o carro do ovo. É verdade. Turma, era um avião. E aí, forte ou fraco? Forte, aqui a maioria encontrando forte, ó, professora Andréia aqui como forte, Helenice aqui como forte, professora Sônia colocando aqui como forte. Legal. Agora o segundo som, vamos escutar, é irritante. E aí? Forte ou fraco? Chato? Irritante? Nossa, eu fico pensando dormindo. Dormindo esse daí não dá não, você não dorme, né? No verão. Colocaram fraco. Então eu encontrei, por exemplo, a professora Maria aqui, a professora Rosana também, a professora Cíntia colocando aqui como fraco. Legal, fraco e irritante. É isso aí, fraco e irritante. Isso mesmo. Turma, isso aí são ideias também que a gente pode levar para a sala de aula, de tipos de sons que a gente pode passar para os nossos alunos, tá? Às vezes parece meio bobinho, né? Tipo, é um mosquito, professora, puxa vida. Mas a gente está falando sobre parâmetros do som, então ajuda bastante em sala de aula às vezes. O que você acha, professor? Ajuda? Ajuda bastante, e que nem a professora Ana aqui colocou mosquito fraco e perturbador. Acho que é bem isso mesmo. E essa questão do timbre, né, essa questão que nós estamos olhando, principalmente agora, vamos falar sobre o timbre e estamos vendo a intensidade dele, literalmente tem sons, e eu até vou falar uma coisa que é comum, que nós meio que já abstraímos. Então, por exemplo, quando você está numa condução, num carro, num trânsito, tem sons que você já passa despercebido, de tanto que você escuta. Buzina de moto? Sim, buzina de moto não dá para não esquecer, essa daí dá para ouvir todas. Bom, professor, achei que você não... Olha, eu pedi para o professor falar alguma coisa sobre matemática e arte, ele está relutando. Toda vez que ele fala, vou falar alguma coisa, eu falo, olha, ele vai falar da relação, mas tudo bem, deixa estar, ele não quer, viu, turma? Não tem problema, a gente passa para a nossa próxima matéria, que é timbre. Timbre é o que distingue a qualidade do tom ou da voz de um instrumento ou de um cantor. Por exemplo, a guitarra do violão, o barítono do tenor. Cada objeto possui um timbre que é único, assim como cada pessoa possui um timbre próprio de voz, tão individual quanto as impressões digitais. Ou seja, a nossa voz é como se fosse a nossa impressão digital. E eu trouxe um desafio para vocês. Eu trouxe 3 vozes, mas uma não vale. Mas eu trouxe a primeira voz, eu queria que vocês adivinhassem de quem é essa voz. Voz número 1. É a professora que dá aula para vocês, turma. Maluquices do Joca.
Certidão de nascimento afirma que homem tem 955 anos. Por causa de um erro de digitação na certidão de nascimento, Raimundo Nascimento de Queiroz, de Plácido de Castro, no Acre, descobriu ter oficialmente 955 anos. Na verdade, ele tem 55 anos. De acordo com o documento errado, Raimundo nasceu em 12 de outubro de 1064, mas o ano correto de nascimento dele é 1964. O acreano só percebeu o engano em 2019, quando perdeu alguns documentos como RG e CPF e foi pedir a segunda via, quando o documento é impresso novamente pelo órgão responsável. No entanto, por causa da data errada na certidão, Raimundo não conseguiu providenciar o que precisava. Foi necessário entrar na justiça para corrigir o equívoco. A situação só foi resolvida no dia 15 de julho deste ano. Joca, edição 155. E aí, professor, acertaram de quem é essa voz? Fácil, é inesquecível, né? A professora Andréia aqui colocando, os professores colocando a professora Cristina aqui, ó, a professora Andréia de língua portuguesa aqui, e colocando, né, ó, por exemplo, a professora Samara colocando, a minha voz é uma impressão digital bem marcante, que é muitos, né, para muitas pessoas, mas a maioria aqui, ó, a professora Andréia de língua portuguesa. Alguns professores colocaram até que não sabem, acredito que os alunos devem ter falado para eles, né? Às vezes não conhecem os outros professores, não conseguir assistir às vezes às aulas, né? Legal. Pro Moacir, não precisa se desculpar não, tudo bem, viu? Vai dar certo, não esquenta a cabeça não. Vamos lá para a voz número 2, tenho certeza que vocês vão acertar. De quem? Aconteceu comigo no início da pandemia. Eu comecei a postar as lições no Google Classroom. Tinha um conteúdo que os meus alunos estavam com dificuldade. Resolvi gravar um vídeo. Pedi ajuda para minha filha, porque eu não tinha equipamento adequado. Expliquei mais ou menos o que eu queria. Ela começou a resmungar, reclamar que ela não ia conseguir, que aquela posição não era adequada. Pessoal, me deu 5 minutos, fiquei virada no giraia, dei aquela bronca e ela resolveu me ajudar. Beleza, o vídeo saiu legal. Estava muito ocupada, pedi para ela postar o vídeo no meu canal do YouTube. No dia seguinte, resolvi olhar o vídeo. Vocês acreditam que, para minha surpresa, ela não editou o vídeo e o nosso barraco estava lá? Pessoal, e o pior é que os meus alunos ouviram o barraco. E para melhorar, para amenizar a situação, falei para eles, vocês estão vendo como eu digo sempre para vocês que eu trato a minha filha do mesmo jeito que eu trato vocês? Pois é, essa é mais uma história na vida de professor. Beijos no coração. E aí, professor, de quem é essa voz? Colocando aqui, ó, professora Antônia, teacher de inglês aqui, ó, professora de inglês aqui, maioria colocando a professora Antônia aqui, ou o professor Otávio aqui também colocando, professora Sandra colocando a professora Antônia. Acredito que os alunos estejam falando aí quem são os professores para eles, às vezes de não conhecer mesmo, né? Mas é assim, turma, a gente está se adaptando com esse chat novo, as coisas vão se ajeitar, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Agora a terceira voz, gente, eu passei, mas não vale, tá? Bota aí pra gente escutar, mas não vale, não vale. Olá, muito bom dia a todos e a todas aí, para mais uma aula de artes aí, sejam bem-vindos, né? Então eu tô mandando um áudio aqui para falar um pouquinho. Vamos ver se vocês reconhecem aí quem está falando. Eu sou professor do Centro de Mídias. Eu trabalho, vamos dizer aí, se eu colocar isso mais 3 vezes na semana, então apareço aí em 3 aulas na semana. E estamos sempre presentes aí, participando. E vocês fizeram um desafio junto comigo. Quem será que está falando, hein? Então, vê aí, descobre e fala para a Fernanda aí quem é esse professor que mandou o áudio agora. Não, peraí. Não, tem uma professora que escreveu um negócio aqui, não dá. Pro Edi Carla.
É do professor lindo Jonas de matemática. Ah, não, gente. Por favor. Não. Quem é esse cara aí? Quem é esse cara que tava falando aí? Que lindo, que enchendo o saco na aula, né? Então, a maioria aqui, como colocando, né? Professor Jonas de matemática. Inclusive, para gravar esse áudio, né? Como você tinha me pedido, Fê, para ver esse áudio, assim, eu pensei no que dizer, né? No que comentar e para uma voz, assim, ficar normal, digamos assim. Por quê? Vou até falar uma coisa que eu acho que muitos professores fazem isso e acontece com a gente. Quando nós falamos aqui no ao vivo e etc., nós escutamos uma voz. Quando ela é gravada, não sei se você já... Principalmente quando eu assisto as minhas aulas depois, parece outra voz, parece outra... Eu não me reconheço. Acho que muitas pessoas... Tenta lá, quando você grava aquele áudio e manda lá no WhatsApp para alguém, né? Principalmente os alunos, manda lá, tenta escutar de novo o seu áudio para ver. Parece que a voz não é a mesma, né? O componente eletrônico, ele transforma, parece que a voz, né, Fê? E geralmente a gente não gosta. Eu não gosto de me ouvir em recado de WhatsApp. Eu acho horrível. Mas, enfim, conta aí. Vocês gostam ou não gostam de se ouvir? Enquanto isso, eu vou seguir, turma. A gente vai falar sobre ritmo, que é a combinação entre diversas durações num determinado tempo. É a batida regular ou pulsação da música, ouvida ou simplesmente sentida. Eu adoro essa frase, ouvida ou sentida. É a organização do tempo que pode ser acompanhada com o bater dos pés e das mãos. Trouxe, turma, um sonzinho para a gente escutar um ritmo. Espero que vocês gostem. E aí, professor, o que a turma está nos contando aí? Eles estão colocando, ó, por exemplo, a professora Marilizete, colocando aqui como música eletrônica, professora Simone aqui, música eletrônica, ou saudade balada, né? Música eletrônica aqui, colocando a maioria aqui, som eletrônico, gostei, ó. Inclusive um intruso aqui, ó, aluno Ângelo colocando, no caso aí seria um som eletrônico, né? É produzido aí de uma forma eletrônica. É isso aí, turma. Eu trouxe na questão da gente pensar em ritmo, bastante gente escrevendo que saudade de balada, né? Saudade de se aglomerar numa balada, né? Também estamos, mas era só pra gente ver a questão do ritmo. Então, eu trouxe um ritmo que era a balada, tá? E a gente vai passar para mais uma coisa que o professor Jonas está incluso. Mas antes, deixa eu ver se eu pergunto qual é o seu ritmo preferido. Vou dar 1 minuto para você me dizer qual que é o seu ritmo preferido.
E aí, quais os ritmos preferidos? Qual o seu ritmo preferido? Aí eu curto muito rock, mas assim, tem muitas coisas que eu gosto bastante. Por exemplo, eu gosto de sertanejo. Também, apesar de gostar muito de rock. Eu gostei assim, ó, por exemplo, professora Fátima, Flashback. É difícil ouvir, né, falar Flashback. É uma coisa que ela gosta, né, uma coisa sempre que colocam. Encontrei também, ó, a professora Débora. Ó, isso aí vai causar polêmica, hein? Professora Débora aí, ó, causando polêmica. Funk original americano. Uau! Olha, ó, esse... Também tem professora Luana, MPB. Muitos professores colocando rock aqui, né? Professora Marisa colocando africano. Acredito que seja aí um formato que ela sempre escute. Professora Patrícia aqui, heavy metal, Olha, colocando. É difícil. Esse é difícil também aparecer às vezes, viu? Esse eu também. Mas aqui, ó, encontrei MPB, sertanejo, pop, rock, né? Que muitos escutam, clássico. Encontrei aqui, ó, professor Lafayette, desculpa se eu falei errado, colocou rock e blues. Olha que legal, Nossa, blues, né, o também ritmo. É difícil de alguém falar assim que gosta, blues, soul. Professora difícil. Creuza, o gospel, né, que é muito desse blues, né, Legal. desse legal. Muito legal, olha, eu gostei bastante aqui dos estilos musicais. Bacana, Bastante. turma. Bom, agora eu trouxe para vocês um jogo rítmico que eu fiz junto com os professores do Centro de Mídias. Primeiro, eu vou passar, eu não sei, posso passar o que deu errado primeiro? Ou o que deu certo? Passa o que deu certo. Passa O que deu errado, certo? não. O que deu passa o que deu errado não. também, porque sabe por que ele não quer passar o que deu errado? É, Porque ele que errou. deixa o pessoal, depois a gente põe na rede social lá e procurar o errado. Tá bom, nossa, mas ó, ele não quer que passe porque foi ele que errou, ele que estragou a brincadeirinha, tá? Então, turma, vou passar para vocês, são 4 professores que estão participando, que fizeram com muito favor para mim essa brincadeira, e a brincadeira chama Cup Song, espero que vocês gostem. E aí, quem eram os professores que estavam nessa brincadeira? Eu tava lá no meio, Sempre, professora né? Mara, professora Mara estava no meio, professora Juliana e a professora Fabiana. Aí eu acredito que muitos deles vão saber pela aula aí de tecnologia. E eu vou confessar, acho que essa foi a 8ª tentativa. Nossa, a gente fez muitas tentativas, turma. Eu gravei muitos vídeos para chegar nesse. Olha que não foi aquela perfeição, né? Mas eu vou disponibilizar para vocês depois, turma, o link dos áudios que deram errados. Assim, de 10 errados que deram, todos eram por causa do professor Jonas, que não conseguia passar o copo para frente. E aí errava e as meninas ficavam doidas da vida. Vocês vão ver, vocês vão rir muito, turma. Então, assim, essa brincadeira eu não gosto de falar brincadeira do copo, mas é Cup Song. Ela serve para marcar o ritmo. A gente fez o Escravos de Jó, que é uma música folclórica, que não tem problema nenhum, tá? Uma música folclórica todo mundo conhece. E você consegue fazer marcação do ritmo. Mais rápido, mais devagar. Comprei copinhos coloridos para ficar bem divertido, bem dinâmico. E você pode fazer com seus alunos, quando a pandemia acabar. Imagina você fazer uma roda bem grande com esses Escravos de Jó. É bem legalzinho e é para fazer marcação de ritmo, tá, turma? O que o pessoal está escrevendo aí? Não, com essa marcação aí tem que ser umas 15 aulas para todo mundo acertar, porque com 4 ali já demorou um tempo ali. Mas eu gostei aqui, ó, muitos professores aqui colocando. Professora Daniela aqui, ó, sinceridade tá on, é isso aí, tô falando aqui o que tá acontecendo. Muitos colocando que trabalham já essa brincadeira dos escravos de Jó, né, essa ideia aqui, que é um pouco mais fácil, né, uma comum ali de trabalhar. Eu acredito muito porque eu
como professor de matemática, eu não faço muitas dessa relação. Mas acredito que os professores de arte trabalhem muito isso, né, Fê? Sim, a professora está contando aqui uma coisa pro Marisa. Ela falou assim, os alunos ficam doidos quando conseguem. Eles ficaram também. Quando finalmente, 14 vezes depois, eles acertaram, eles ficaram doidos. É que eu cortei a gravação, mas eles gritaram, eles ficaram muito felizes. Imagina a nossa turma, né? Eles ficam muito felizes. Geralmente os professores de arte trabalham sim, e é muito gostosinho, né, turma, trabalhar com isso. Bom, nós já estamos chegando ao final da nossa aula. Mais algum comentário aí, professor? Tem, ó, por exemplo, a professora Mara aqui colocou que ela adora, né? Ela achou muito legal isso daí, que também repete com os alunos dela. Todas essas... E a questão também, acho que trabalha muito, principalmente em arte, né, Fê? A questão também da capacidade motora. Porque, eu vou ser bem sincero ali, eu não conseguia fazer o movimento e cantar ao mesmo tempo, tá? Então, eu não estava cantando, elas estavam cantando, eu apenas estava executando o movimento. E mesmo assim estava difícil mesmo. Assim. Então, essa ideia, né, de resolver isso é muito difícil. E assim, muitos professores, acredito eu, que executam isso e aí foi bem complicado, mas aí é um exercício mental que dá para fazer também, né? E exercício gostoso, você entre amigos, você dá risada. Eu acho que é mais legal errado que acertar. E quando acerta, acabou. É isso. E aí você vai acostumando com ritmo, com coordenação motora, trabalha com tudo, tá, turma? Bom, apesar do chat estar de uma forma diferente, eu ainda continuo com os meus desafios. @Fernanda_Maria Borges, é lá que eu vou postar para vocês o vídeo que deu errado. Então, quem quiser conferir o Jonas não acertando e as meninas ficando muito bravas com ele, tem lá, vou deixar uns 2 vídeos do que não deu certo, ou no hashtag eu no CMSP. Crie ou poste a sua composição musical com os copos ou outros objetos, turma. Pode ser com um copo de água, cria uma composição diferente com copos, se você quiser fazer esse em casa, se você tiver 2 pessoas, ou sozinho mesmo. Tem bastante vídeo na internet que a pessoa faz sozinho, o Cup Song, é muito bonito, tem muita coisa bacana. Então, inclusive que a professora Solange falou assim, os alunos estão sugerindo cada um pegar um copo para executar a atividade. E aí, dá para cada um gravar individualmente e fazer uma montagem legal, né? Ai, gente, manda pra mim se fizer isso, me manda. Eu adoro receber, vocês sabem que toda vez que vocês me mandam, eu vou lá, eu curto, dou um like. E, turma, nossa aula chegou ao fim, queria agradecer a participação do professor Jonas. Professor Jonas, muito obrigado. Volte outras vezes. Pode deixar. Que você tenha gostado da nossa aula hoje. Não esqueçam de avaliar a nossa aula através do QR Code ou do link. E espero que você tenha gostado, professor. Adorei, espero vir mais vezes aqui encher o saco da professora Fernanda durante essa aula de arte. Então, a gente fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau, turma. Tchau, tchau.